Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos à aula 3 do curso Visão Espírita da Bíblia, o Gênesis. Bem, vamos ler um pouco do que está escrito lá na Bíblia, né? Primeiro dia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem vida e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, parece que antes da luz já havia o céu e a terra, né? Mas de forma vazia. Mas ele também fala em trevas. Muita incoerência aí nesse primeiro dia. No segundo dia, fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Ou seja, se havia águas acima do firmamento, a gente pode concluir que Moisés poderia estar se referindo ao fluido cósmico universal ou até aos campos morfogenéticos. Terceiro dia, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Aí tem uma lógica, porque depois da criação da terra, surge então o elemento vegetal após o mineral, né? Alguma lógica nisso daí. No quarto dia, Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Claro, o sol e a lua. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra. Esse é o conceito da terra plana, né? Que nós somos o centro do universo. Tudo foi criado para nos atender aqui na terra. Muito ligado ao criacionismo. No quinto dia, disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Deus se esqueceu de criar os animais que vivem na terra. Finalmente, no sexto dia, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e aí finalmente aparece agora sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Assim foram terminados o céu e a terra com todos os seus elementos. Então tudo foi criado nesses 6 dias. No sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Gênesis de 2, 1 até 4. Bom, nós sabemos que o nosso universo, através da teoria do Big Bang, tem 13,6 bilhões de anos. Eu coloquei nosso universo porque nós sabemos que, à luz da ciência, existem muitos outros universos além desse nosso conhecido. Bom, e para refletir um pouquinho, o que Deus fazia antes dessa criação? Ou seja, se ele criou o nosso universo há 13,6 bilhões de anos, o que ele estava fazendo antes dessa criação? A matéria que nós conhecemos ou acreditamos conhecer corresponde a apenas 5% do conteúdo observável, do restante 25% são constituídos por matéria escura, sobre a qual não sabemos quase nada, e 70% por energia escura, sobre a qual sabemos menos ainda. Ou seja, olhando aí para o nosso universo, nós só conhecemos 5%. Segundo o telescópio James Webb, colocado no espaço há algumas décadas atrás, nós temos um cálculo de 2 trilhões de galáxias. Lembrando que, quando olhamos para cima, basicamente
só vemos a nossa galáxia, a Via Láctea, e um pontinho lá longe que é a galáxia vizinha, que é a galáxia de Andrômeda. Além delas, temos essas 2 trilhões de galáxias detectadas pelo James Webb. E o conceito, como eu falei antes, do multiverso, ou seja, além dessas 2 trilhões de galáxias do nosso universo, teríamos então muitos outros universos em mundos paralelos simultaneamente. Deixando um pouco de olhar para o universo e olhando agora para a Terra, nós temos a origem da Terra determinada pela ciência há 4,5 bilhões de anos. E a Terra tem 2 teorias de vida. A panspermia, com sementes vindas do espaço, ou seja, uma semeadura de vida a partir de seres microscópicos que vieram do espaço, em meteoritos e outros tipos de objetos, ou a chamada sopra primordial, juntando proteínas, carboidratos e ácido nucleico que teriam dado origem a todo ser vivo aqui na Terra, a partir dos seres microscópicos. Já a origem do homem, do primata ao homem moderno, a ciência nos fala em 30 milhões de anos. Bom, vamos voltar lá para a Bíblia e localizar o Éden. O Éden está localizado entre o terceiro rio, que é o Tigre, e que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio, que é o Eufrates. Está lá em Gênesis 2,14. Se a gente olhar esse mapinha aí abaixo, a gente vai ver, né, o Irã de um lado, o Iraque do outro, e os rios que saem lá da Turquia e da Síria, os rios Tigre e Eufrates, e que desembocam no Golfo Pérsico, né? Então o Éden estaria localizado nessa região aí, um pouco distante de Israel. Vocês vão ver à esquerda lá na frente, a localização de Israel. Então o Éden estaria um pouquinho longe de Israel, da terra prometida dos judeus. Continuando a Bíblia, ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal significam o simbolismo do livre-arbítrio, ou seja, a saída do reino animal para o reino hominal. É o que nos diferencia dos animais, né? Os animais não têm livre-arbítrio, eles seguem sempre um determinismo divino através do instinto, geração após geração. E nós temos, através do livre-arbítrio, a possibilidade de mudarmos o nosso ambiente. A serpente, que consta lá na Bíblia, seria o símbolo da sabedoria na antiguidade. A árvore, o fruto da árvore, seria a transição, como eu já falei, do princípio inteligente para o espírito. Transição do animal para o homem. Nós dizemos, à luz da doutrina espírita e de outras correntes espiritualistas, que o homem tem o espírito com E maiúsculo, enquanto que antes da sua fase hominal ele é apenas um princípio inteligente. Bom, menos determinismo, início do livre-arbítrio. Essa é a caminhada no reino hominal. Voltando para Gênesis, e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a gente nota que esse Deus aí, que a Bíblia fala, né, ele, apesar de ser um espírito, ele não conseguiu achar de imediato o Adão e a Eva após a transgressão de comerem a chamada árvore do conhecimento. Bem, dando um salto um pouco no tempo, após eles serem expulsos por Deus do paraíso, que ficava, lembrando, ali na região da Mesopotâmia, entre os rios, né? Nascem então Caim e Abel. Parece que Caim foi concebido no próprio Éden, e em seguida veio Abel.
Bem, eles cresceram e, ao cabo de alguns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Bem, as oferendas eram práticas feitas pelos deuses pagãos da antiguidade. Então não tem nada de anormal nisso. Esse Deus aí também aceitava oferendas. Agora, por que ele rejeita os frutos, os vegetais e frutas, ou seja, ele rejeita a comida vegetariana de Caim e aceita a carne oferecida por Abel? Aí nós temos que ir lá estudar o fluido vital, o chamado duplo etérico, o segundo corpo que nós temos, né? Que libera uma energia vital após o momento da morte. E isso só existe em seres do mundo animal. Então, esse Deus, ele gostava de sugar, né, as energias vitais dos animais que eram oferecidos para ele. Inclusive, tinham que ser animais puros, sem nenhum defeito. Então, chegamos à conclusão que esse Deus, na verdade, é um Deus com D minúsculo, ou seja, um espírito criado à imagem e semelhança do homem, um Deus antropomórfico. Bem, seguindo, Caim matou Abel e então Caim saiu da presença do Senhor e habitou a terra de Nod. Nod significa os que habitam em tendas e possuem gado. Ao oriente do Éden, tudo ali ainda perto da Mesopotâmia. Conheceu Caim a sua mulher. E da onde saiu essa mulher? A qual concebeu e deu à luz a Enoque. Precisamos entender de onde saiu essa mulher. Né? Saiu da terra de Nod, onde viviam outros seres humanos. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Fazendo uma pausa e analisando a cronologia da criação da Terra, nós vamos localizar a criação da Terra na Bíblia em 3760 a.C. Os maias falam em 18.490 a.C., que eles chamam de Primeira Era. O hinduísmo chama de 155 milhões de anos. O budismo fala que não existe criação, que tudo está na eternidade. E a ciência fala, como vimos ali atrás, em 4,6 bilhões de anos. Continuando a Bíblia. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se, eu botei uma interrogação porque multiplicar a partir de quem? Sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ora, então na época havia filhos de Deus e filhas dos homens. É isso que a Bíblia fala. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam os néfilis na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses néfilis eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Mais uma vez, ipsis lipsis, o que está na Gênesis. Os néfilis, conforme o livro de Enoque, relata que eram anjos chamados sentinelas que tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis que se voltaram contra os próprios seres humanos. O livro de Enoque é um livro iniciático dos judeus, né? E que dá essa história, então, das relações entre seres de outros orbes com os humanos. E se a gente ler um pouco os livros do Eric von Däniken, ele vai falar muito sobre esses eros deuses astronautas, né? Assim como de Zekaria Sitchin, um russo que pesquisa sobre as informações dos Anunnakis nas tabuletas do povo sumério, aquelas tabuletas que nós falamos na nossa primeira aula, né?
e que registram a história do que ocorreu na Babilônia. Voltando para a Bíblia, agora já na época de Noé, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Interessante, né? Que Deus, em pouco tempo, se arrepende de ter criado o homem. E isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Interessante que até os animais acabaram pagando por esse erro do Deus Jeová em fazer o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por algum motivo, o Noé ganhou as graças do Jeová. E aí o Jeová manda então que o Noé entre na arca, né? E levasse um casal de cada animal, de toda a carne que havia, em que havia espírito de vida, ou seja, de todos os seres que eram do reino animal. A época provável do dilúvio é de mais ou menos uns 5.500 anos, mas nós temos algumas explicações para esse dilúvio, né? Hipóteses: aumento do nível do mar depois do fim da era do gelo, mais ou menos aí é o que a gente falou, né, há cerca de 10.000 a.C., um meteoro no Oceano Índico entre 3.000 e 2.800 a.C., que gerou um grande tsunami e que invadiu o Mediterrâneo, a submersão da ilha da pequena Atlântida, há mais ou menos 9.600 anos antes de Cristo, né? Novamente a Era do Gelo aparece aí. E lembrando que na epopeia de Gilgamesh, um livro da Mesopotâmia, existe uma versão anterior à versão da Bíblia, também fala da Arca de Noé, numa visão do dilúvio, do chamado dilúvio universal. Nós vemos essa foto aí, que essa ilha da Atlântida, né, teria então existido na frente da Europa e da África, e a sua submersão teria então causado a sua submersão teria causado esse maremoto de mais ou menos 100 metros de altura e que teria invadido o Mediterrâneo e dizimado toda a civilização que existia nessa época. Lembrando que há pouco tempo tivemos aquele maremoto na Ásia, né, de 10 metros, que fez uma devastação horrível. Temos também a história do maremoto que destruiu Lisboa e que também foi de 10 metros, né? Então imagine vocês a proporção de um maremoto de 100 metros de altura. Foi uma verdadeira catástrofe mesmo. Na próxima aula, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, a escravidão no Egito e o. Então, só recapitulando, na próxima aula teremos continuação com o Êxodo, né? E até a história de Moisés. Nos vemos lá. Um grande abraço a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui.